Neste vídeo, nós vamos realizar transformações de medidas. Vamos começar pela medida de comprimento, que é o metro. O metro ele é escrito com M minúsculo no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Aí, por exemplo, não. Na verdade, quando eu tenho 10 metros, eu tenho um decâmetro, que a abreviatura é DAM. Quando eu tenho 100 metros, eu tenho um hectômetro. Um hectômetro, a abreviatura é HM. Quando eu tenho 1000 metros, tenho 1 quilômetro. 1 quilômetro. Aí temos os submúltiplos. Os submúltiplos são o decímetro, que é a 10ª parte do metro. O centímetro, que é a 100ª parte do metro. E o milímetro, que é a 1000ª parte do metro. Aí, o que nós fazemos? Geralmente as medidas, dependendo da ocasião, as medidas não são dadas em metros, que é a medida padrão. Elas estão em outras unidades. Daí, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, ou aconselhava a fazer é escrever razões. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 metro. E 1 metro equivale a 10 decímetros. Ou 10 decímetros equivalem a 1 metro. Essa aqui é a mesma coisa, né? O metro está para 10 decímetros, ou 10 decímetros também estão para 1 metro. Essa é a razão entre duas medidas. E para transformar essas unidades, o que é que se faz é tratar a unidade de medida como se fosse um termo algébrico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 metros. 2 metros. Eu quero transformar essa medida para decímetros. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou multiplicar ela por uma razão. Entre o 2 e o m aqui também tem uma multiplicação. Eu vou multiplicar por uma razão. Ó, e entre essas duas razões, qual é a mais adequada escolher? A mais adequada escolher é a que tem o metro no denominador. Porque se eu faço assim, ó, eu pego essa, vou pegar essa razão aqui, ó. Eu tenho 10 decímetros que equivalem a 1 metro. Aí o que acontece é isso aqui, ó. Esse metro aqui risca com esse metro aqui. E fica-se só 2 vezes 10 decímetros, que é igual a 20 decímetros. 20 decímetros. Pois é, agora temos que verificar para ver se é isso mesmo, né? O que acontece aqui? O decímetro, 1 decímetro, é a 10ª parte do metro. Então, se eu tenho 10 decímetros, é como se fosse isso aqui em frações, ó. 1 decímetro. 1 decímetro. O que acontece? Se eu tenho 10 decímetros, eu vou ter 1 metro. Porque eu tenho 1 decímetro
mais 1 decímetro, mais 1 decímetro. Tudo isso aqui 10 vezes. Então, 10 decímetros, que é 1 decímetro mais 1 decímetro mais 1 decímetro 10 vezes, eu tenho 1 metro. Então, se em 10 decímetros eu tenho 1 metro, então em 20 decímetros eu vou ter 2 metros. Aqui, ó, se você reparar aqui, ó, já dá até para escrever isso aqui, ó. Dividir por 10 os dois lados aqui, ó. Dividir por 10 e dividir por 10. Ó, tem aqui 10 com 10 corta, né? E o decímetro é igual a 1 metro dividido em 10 partes. Agora fazendo ali em relação ao centímetro. O centímetro é a centésima parte do metro. Ou seja, é 1 metro dividido em 100 partes. Em 100 partes iguais. Então, dá para se escrever a razão também. Ó. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou também 100 centímetros equivalem a 1 metro. Essa é a razão. E agora, se eu tiver a seguinte situação. Eu tenho 378 centímetros. E quero transformar em metros. Eu multiplico pela razão adequada, tratando a unidade como um termo algébrico. Bom, se eu multiplicar por essa razão aqui, 100 centímetros está para 1 metro. O que vai acontecer é isso aqui, ó. 100 centímetros por 1 metro. E agora eu tenho aqui 370, vai dar 37.800 centímetros quadrados por metro. É uma conta, é matemática, enfim. Mas a transformação não ocorreu, né? Eu não transformei 378 centímetros para metros. Agora eu vou usar aquele 378 centímetros ali mesmo, esse aqui desconsiderar, né? Aqui, ó, eu vou multiplicar pela outra razão, metros por 100 centímetros. Essa é a adequada, ó. Que eu tenho aqui por metros, 1 metro está para 100 centímetros. É o que acontece aqui, que é uma multiplicação, né? Multiplicação eu corto aqui porque eu estou tratando a unidade como um termo algébrico. Então, eu tenho aqui 378, né? 378 vezes m, que dá 378m. 378m. 378 metros. Mas não pode se esquecer ali, ó. Eu tenho 378, eu só cancelei o centímetro. Divididos por 100. Divididos por 100. Quando se divide por 100, o que se faz é andar com a vírgula, né, no caso. Ó, 378. Eu tenho 378, a representação numérica que seria 378,0000, tal. A vírgula está aqui depois do 378. Aí eu divido por 10, dá 37,8. Divido por 10 de volta, 3,78. Então eu tenho 3,78 metros. Se você pegar uma trena e medir, você vai ver que 378 centímetros dão 1 metro.
Agora para milímetros. Para milímetros, o negócio é a mesma coisa. Primeiramente, sabemos que o milímetro é a milésima parte do metro. Milímetro. Aqui, ó. Milímetro. 1 milímetro vale 1000 metros. Não, não, não. São 1000 milímetros que valem 1 metro. Aqui, ó. 1000 milímetros valem 1 metro. Ou também 1 metro valem 1000 milímetros. E se eu tenho aqui, ó, 22 metros? 22 metros. Quero transformar em milímetros. Faltou um M ali. Eu tenho 22 metros, quero transformar em milímetros. Eu escolho a razão mais adequada, que é essa daqui, ó. Por quê? Porque o metro está na parte do denominador e multiplicando eu consigo cancelar o metro. 22 metros vezes 1000 milímetros sobre metro. Aqui, corta aqui, dá 22 vezes 1000, que no caso são 22.000 milímetros. 22.000 milímetros. É isso. Nós temos aqui essa lista aqui, é uma lista reduzida, né? Dos múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. Nós temos aqui a unidade que nós estamos tratando, que é o metro. Aí veja bem aqui, ó, nós temos aqui, ó, prefixos. Prefixos. Ó, nós temos o prefixo deca. Deca. Nós temos o prefixo hecto. Hecto. Temos o prefixo quilo. A mesma coisa aqui, nós temos o prefixo deci, centi e mili. Ó, se nós estivéssemos trabalhando com a unidade de litro, por exemplo, aqui não seria decâmetro, seria decalitro. Aqui não seria hectômetro, seria hectolitro. E aqui não seria quilômetro, seria quilolitro. A mesma coisa com grama. Não seria decâmetro, seria decagrama. Ó, escrever até aqui, ó. Decâmetro. Mas se pronuncia decâmetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro, quilômetro. A mesma coisa aqui, ó. Decímetro, centímetro, milímetro, milímetro. O que acontece? Essas unidades para cima são chamadas de múltiplos e essas aqui são chamadas de submúltiplos. O quilômetro, por exemplo, é o múltiplo de 10 elevado a 3 metros. Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. 10 elevado a 3 é o quê? 10 elevado ao cubo? Escrevendo no papel claro aqui, né?
Por exemplo, aqui, ó. 10 elevado a 3 metros é igual a 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Então, essa é a questão do múltiplo, né? 1 quilômetro aqui, né? Às vezes assim, digamos ali, vamos escrever aqui que eu tenho 5 quilômetros. 5 quilômetros. Quanto que vale essa medida em metros? Eu tenho aqui as razões, né? As razões são o quê? Quilômetro, 1 quilômetro. Opa, não tá aparecendo ali. Agora tá, aqui. 1 quilômetro, certo? Está para 1000 metros. E também 1000 metros vale 1 quilômetro. Tá certo? Então eu vou escolher uma das razões aqui. A razão que eu vou escolher é quilômetro embaixo. Tem 1000 metros aqui, então, vezes 1000, ó. Vezes 1000 metros, que é a razão, né? 1000 metros sobre quilômetros. Então, corto com quilômetro, quilômetro. Então, aqui eu tenho 5000 metros. 5000 metros. Certo? Está certinho. 5000 metros equivale a 5 quilômetros. Ok, mas os 5000, o que é os 5000? 5000 é 5 vezes 10 a 3 é 5000. E 5000 metros. 5000 metros. Certamente eu tenho aqui 5000 metros. O que é que eu tenho? Para mim não ficar escrevendo cada vez assim, eu tenho 5 vezes 10. 10 metros. 5 vezes 10 ao cubo metros. Não, é 5 quilômetros. 5 quilômetros. Se fosse 50 quilômetros, daria 50.000 metros, né? Mas como eu quero utilizar quilômetros, né? Eu coloco 50 vezes 10 ao cubo metros. Igual a 50.000 metros. 50.000 metros equivale a 50 quilômetros. E a questão dos submúltiplos é muito parecida, só que são submúltiplos, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 462 centímetros. Eu vou transformar isso aqui para metros. Já sabemos que temos que escrever a razão. 1 metro vale 100 centímetros. Ou escrito de outra forma, né? 100 centímetros valem 1 metro. Eu não estou escrevendo 1, mas sabe-se aqui, né? Que tem 1 aqui, ó, na frente, multiplicando o m, né? Porque eu estou tratando como termo algébrico. Certo? Eu tenho aqui os centímetros. Então, eu vou utilizar a razão que o centímetro está no denominador, porque daí eu já cancelo. No caso, essa daqui. Ó. 462 centímetros vezes aqui, metro. Metro vale 100 centímetros. 100 centímetros. Centímetro corto com centímetro. 462m. 462m sobre 100. E o que nós temos aqui? Igual a 4,62 metros. Mais 4,62 é igual a 462 sobre 100. E 100 é 10 ao quadrado. Então eu escrevo aqui, ó,
462 sobre 10 ao quadrado. E essa fração eu posso representar assim também, ó, que é 462 vezes 1 sobre 10 ao quadrado. E essa fração aqui ainda, eu posso representar por 10 elevado a menos 2. Ó, 462 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 4,62. Vou fazer aqui na calculadora aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Um jeito que dê para ver aqui, legal. Aí, ó. 462 vezes 10 elevado a menos 2. Ali, ó. 4,62. 462 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 4,62. Só para você ver. Na verdade, não é a calculadora que tá certa, né? Eu que escrevi certo na calculadora. É isso que sempre vale, né? Mas então, aqui, voltando pro raciocínio aqui, ó. Eu tenho 462 vezes 10 a menos 2 metros. É a mesma coisa que escrever, né? 4,62 metros. Mas, para não escrever toda vez ali, né? Eu tenho 462 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ou o inverso, ou o quadrado do inverso, né? Enfim, 462 vezes 10 a menos 2 metros. Ao invés de escrever 10 elevado a menos 2 metros, eu escrevo centímetro. Que 10 a menos 2 é 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a centésima parte. Por isso é centímetro. Centímetro. Então essas são as questões dos múltiplos e dos submúltiplos para o metro.